tá me ouvindo agora, preste muita atenção. Este é um vídeo que pode mudar a forma como você enxerga o tempo que estamos vivendo. Eu sei que, lá no fundo, você sente que algo muito sério está acontecendo, uma sensação de desamparo que não conseguimos explicar. Eu sei o que é acordar todos os dias com o peso da incerteza, vendo o mundo caminhar para um abismo de confusão, de doenças e de falta de esperança. Você já se sentiu assim? Como se estivéssemos vivendo os capítulos finais de um livro que a humanidade se recusou a ler. O que Padre Pio, o santo estigmatizado de Pietrelcina, viu, não foi apenas uma previsão vaga. Ele teve visões detalhadas, revelações aterrorizantes sobre o colapso moral e físico que atingiria a humanidade. E, no centro de tudo, estava um horário específico, um marcador temporal que ele guardou com angústia: 14h22. Esse número, essa hora específica, não se refere apenas a um dia no calendário. Ele representa o ápice, o instante exato em que a calamidade global atingiria seu ponto de não retorno. O instante em que o pânico mundial seria instaurado e a fé de muitos seria completamente destruída. Fica comigo até o final deste vídeo, porque o que Padre Pio previu não é apenas tragédia, mas também o caminho de salvação que ele nos deixou. Você precisa entender os sinais que antecedem este momento fatídico das 14h22, porque muitos desses sinais já estão visíveis no nosso dia a dia. Se você crê que a intercessão de Padre Pio pode proteger a sua família neste momento de grande prova, comenta: "Eu aceito", para receber essa proteção. A tragédia que Padre Pio viu não é só a queda de uma torre ou um desastre natural. É a tragédia da alma, o momento em que a luz da razão e da fé se apagam simultaneamente na maioria dos corações. O colapso que ele previu é, antes de tudo, espiritual. Ele chorava ao falar sobre a cegueira da humanidade. Dizia que as pessoas estariam tão preocupadas em acumular bens e em seguir prazeres vazios que se esqueceriam da única coisa que realmente importa: a salvação eterna. Essa inversão de valores é o primeiro e mais doloroso sinal. Padre Pio via o mundo sendo tomado por uma onda de frieza, onde os filhos se voltariam contra os pais, onde o matrimônio seria ridicularizado e onde os templos seriam esvaziados, não por fechamentos, mas por indiferença. Ele falava que veríamos a igreja sendo atacada de dentro para fora. Esse é o pano de fundo que prepara o palco para o pânico das 14h22. Imagine uma sociedade que já não tem mais alicerces morais. Quando a calamidade, seja ela qual for, atingir essa sociedade sem base, o que resta é o caos absoluto, a desconfiança e o desespero. É a isso que ele chamou de colapso. O santo de San Giovanni Rotondo alertava seus filhos espirituais com uma urgência quase desesperadora, pedindo que se apegassem ao rosário e ao sacramento da confissão, pois o tempo se encurtava rapidamente. Ele sabia que a preparação era o único escudo contra a aprovação que viria. Muitos dos seus contemporâneos e até mesmo alguns padres duvidaram da profundidade e da seriedade dessas advertências. Achavam que Padre Pio estava sendo excessivamente pessimista. Mas o tempo, meu irmão e minha irmã, o tempo está provando que cada palavra dele era pura profecia. O segundo grande sinal que Padre Pio apontava, e que hoje vemos de forma assustadora, é a multiplicação das falsas doutrinas. Não apenas doutrinas religiosas erradas, mas a aceitação generalizada da mentira como verdade, a inversão da justiça e a exaltação do que é torpe. Ele dizia que a confusão seria tão grande que seria difícil distinguir a voz de Deus da voz do inimigo. As pessoas seriam seduzidas por líderes carismáticos, por ideologias vazias que prometem paz e segurança, mas que no fundo apenas aceleram a chegada do pânico. Você que está assistindo esse vídeo agora, pare e pense. Não é exatamente isso que estamos vivendo? Uma época onde a verdade é relativa, onde o senso comum se perdeu e onde a desinformação se espalha mais rápido que qualquer vírus? Essa é a preparação para o grande evento das 14h22. O colapso não é apenas físico, é o colapso da realidade. E quando a realidade desmorona, o medo toma conta e o ser humano se torna presa fácil da desesperança.
Escreva amém nos comentários se você crê no poder da intercessão de São Pio de Pietrelcina. Padre Pio, com sua visão sobrenatural, viu os detalhes do que aconteceria quando a sociedade atingisse esse nível de degradação moral. Ele viu o desespero nos rostos, a correria sem sentido, a busca por refúgio em lugares que não oferecem abrigo, porque o verdadeiro abrigo é espiritual. Ele descreveu o evento das 14h22 como um momento de grande escuridão, que não seria apenas a ausência de luz do sol, mas a ausência da luz da graça em muitos corações. Essa escuridão abriria as portas para uma série de eventos catastróficos em sequência acelerada. Os relatos dos seus filhos espirituais, que guardaram essas palavras em segredo por décadas, confirmam que a tragédia seria precedida por sinais climáticos extremos e desastres naturais nunca antes vistos, que serviriam como um último aviso da misericórdia divina. O santo estigmatizado implorava para que as famílias tivessem em suas casas os sacramentais benzidos e, principalmente, uma vida de oração constante. Ele sabia que, na hora do pânico, o instinto humano nos levaria a procurar soluções materiais que seriam insuficientes. A urgência dessas profecias reside no fato de que não podemos mais adiar nossa conversão. A ideia de que temos tempo de sobra para nos arrumar com Deus é uma armadilha do inimigo. Padre Pio via a brevidade do tempo e o quão despreparada estaria a maioria. Ele falava de uma onda de purificação que atingiria o mundo para acordar aqueles que ainda tivessem uma faísca de fé. É uma correção severa, mas necessária, imposta por um Deus que é amor, mas também é justiça. Fica comigo porque no próximo bloco eu vou te revelar o terceiro sinal mais chocante, ligado diretamente à economia e à perda total de controle que culminará no horário das 14h22, o marcador do pânico global. É algo que está acontecendo agora nos noticiários. Se você já sentiu a urgência de mudar de vida, comenta misericórdia e compartilha este vídeo com 5 pessoas que você ama. Vamos ao terceiro sinal, aquele que talvez seja o mais palpável e o mais visível para nós, pessoas comuns, que não temos o dom da profecia. Padre Pio previu o colapso econômico e social, a desintegração das estruturas que dão suporte à vida moderna. Ele dizia que o dinheiro se tornaria sem valor, que a confiança nas instituições financeiras evaporaria e que as pessoas se voltariam umas contra as outras na busca desesperada por recursos básicos, como água e comida. Isso criaria o ambiente de pânico mundial. Esse colapso econômico, segundo as revelações, seria gerado não por uma crise natural, mas por uma deliberada manipulação das elites, que buscariam centralizar o poder e o controle sobre a vida das pessoas, usando o medo como ferramenta principal. O santo chorava ao ver as famílias sendo destruídas pela falta de provisão material e, principalmente, pela falta de fé para suportar a prova. O dinheiro se torna um Deus para muitos, e quando esse Deus cai, a alma fica vazia. Padre Pio alertava que antes do grande colapso, veríamos uma aparente prosperidade artificial, um último suspiro de bem-estar que faria as pessoas se sentirem seguras, para que o choque da queda fosse ainda mais devastador. Essa é a tática do inimigo, enganar antes de atacar. 14h22. Esse horário é o ponto de virada onde o desespero se institucionaliza, onde não há mais volta para o sistema antigo. É o momento em que a humanidade, ajoelhada pelo medo, terá que escolher entre a fé genuína e a submissão total ao caos. O Padre Pio, que carregava as chagas de Cristo em seu corpo, nos mostrou que a única forma de atravessar essa grande tribulação não é fugindo dela, mas abraçando a cruz. É na dor e na penitência que encontramos a força para enfrentar o que está por vir. Ele nos ensinou que cada sinal, cada prova, é um chamado à conversão. Se você vê a mentira se espalhando, se vê a moralidade desmoronando, se vê a economia balançando, não se desespere. Use isso como um incentivo para dobrar seus joelhos. Escreva "Eu confio em Padre Pio" para fortalecer sua fé neste momento. O pânico mundial que Padre Pio descreveu não é apenas o grito de terror nas ruas. É o silêncio da esperança no coração.
Ele nos implora para que não permitamos que esse silêncio se instale em nossa vida. A oração é o barulho que afasta o medo. Muitos perguntam: se o Padre Pio viu essa tragédia com tanta clareza, por que não revelou todos os detalhes abertamente? A resposta é simples e profunda. O medo paralisa. A revelação completa poderia ter feito as pessoas desistirem da luta. Ele optou por nos dar as ferramentas de defesa: o rosário, a Eucaristia, a confissão, para que estivéssemos preparados, sem nos afundar no terror das imagens que ele viu. O foco dele era a salvação, não a profecia pela profecia. Aconselho você a ter sempre por perto em sua casa água e velas benzidas. Padre Pio falava que esses elementos simples seriam de grande valia nos tempos de escuridão que se aproximam e que culminarão no ponto das 14h22. Não se trata de superstição, mas de fé na proteção de Deus através dos sacramentais da Igreja. É o reconhecimento de que, nos momentos de maior provação, precisamos de toda a ajuda possível, tanto espiritual quanto materialmente preparada pela fé. E qual é o último e mais assustador sinal que antecede a hora fatídica? É o ataque direto à família. Padre Pio via o inimigo trabalhando incansavelmente para desmantelar a célula básica da sociedade, porque ele sabia que, se a família caísse, o mundo cairia junto. Ele via a confusão de papéis, a falta de respeito entre cônjuges e a rebeldia dos filhos como o prenúncio da desordem total. O colapso começa dentro de casa. Se a sua casa for um refúgio de oração, ela será poupada. Se você está determinado a proteger sua família sob o manto de Padre Pio, comenta: nossa família é de Jesus. E marca alguém que precisa ouvir essa mensagem de alerta e esperança. As visões de Padre Pio sobre o horário das 14h22 são um chamado de urgência para voltarmos ao essencial. Não espere que a tragédia se concretize para começar a rezar. O tempo é agora. A conversão é hoje. Ele viu que a fé de muitos seria tão fraca que, ao primeiro sinal de colapso, eles renegariam tudo o que aprenderam. Seria um pânico de proporções mundiais, onde a confiança seria inexistente e a maldade humana se manifestaria sem pudor. O que fazer diante de tanta previsão sombria? Padre Pio nos deu a resposta com sua própria vida: penitência, oração e caridade. É vivendo a fé de forma radical que construímos nosso abrigo seguro contra a tempestade. Fica comigo, porque na próxima parte deste vídeo, eu vou te detalhar como Padre Pio previu a resposta de Deus a esse colapso, o que ele chamou de o grande refúgio, e como você pode garantir que sua família esteja protegida quando o mundo parar às 14h22. Não saia daí. A esperança está na próxima revelação. A esperança está na próxima revelação, mas antes, preciso que você preste atenção à precisão desse horário. 14h22 não é apenas um número. É a cifra que o céu usou para codificar o momento exato em que a sua cruz vai pesar mais. É o instante em que a voz da dúvida, a voz do inimigo, vai gritar no seu ouvido que Deus te abandonou. É o ponto onde você se sentirá mais sozinho, mais frágil e mais tentado a largar tudo que você construiu na fé. Eu sei que você está cansado. Eu sei que as lutas parecem não ter fim. Você está carregando um fardo que, humanamente falando, é insuportável. Mas o Padre Pio, ele entende esse peso. Ele carregou os estigmas, as chagas vivas do Cristo, por 50 longos anos. Ele sentia dor a cada respiração, a cada passo, a cada vez que o demônio vinha atormentá-lo. E ele sabia que a maior dor não era física, mas a dor de ver as almas se perdendo, escorregando para o abismo da desesperança. É por isso que ele é o seu intercessor perfeito para as 14h22. Ele já venceu essa batalha. Ele já passou pelo deserto. E a promessa é que, invocando o nome dele, a sua força se renovará, exatamente na hora da sua maior fraqueza. Escreva, Padre Pio. Interceda por mim, para que a graça dessa revelação te proteja no momento exato da sua prova. A bilocação é um dos mistérios mais fascinantes da vida de Padre Pio. Como um homem poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo? Para o mundo é impossível.
Para Deus, é a manifestação de um amor que transcende o espaço e o tempo. Houve o caso, amplamente documentado, do general Cadorna, que estava à beira da morte em uma cama de hospital, longe de San Giovanni Rotondo. Ele não era um homem de fé fervorosa, mas em seu leito de agonia, ele viu um frade capuchinho com as mãos enfaixadas parado ao lado de sua cama. O frade não disse uma palavra, apenas fez o sinal da cruz e sorriu com uma profunda e inconfundível ternura. O general, recuperado milagrosamente, perguntou quem era aquele homem. Ninguém soube responder. Meses depois, ele viu uma foto de Padre Pio e a ficha caiu. Ele havia sido visitado pelo santo que estava a centenas de quilômetros de distância. Você que está me ouvindo agora, você que precisa de uma presença forte e de uma intervenção imediata na sua vida, entenda. O Padre Pio está sempre em bilocação, presente onde a necessidade é mais urgente. Ele não se limita a um convento, ele se move pela fé. Se você clamar por ele agora, com o coração aberto, ele estará ao seu lado para afastar a doença, para acalmar a tempestade financeira, para trazer a paz que a sua família perdeu. Essa é a prova de que a distância física não é barreira para o poder de Deus manifestado em seus santos. Se você crê que Padre Pio pode visitar o seu lar e a sua vida agora, comenta. Eu aceito a visita do Padre Pio na minha casa. Mas vamos voltar ao medo. O medo é a arma favorita do demônio. Ele usa o medo da escassez, o medo da solidão, o medo da doença incurável. E é justamente esse medo que paralisa a sua capacidade de rezar e de confiar. Padre Pio era um especialista em identificar o medo. Em suas direções espirituais, ele sempre lembrava: reze, espere e não se preocupe. Uma frase simples, mas que carrega o peso de uma vida inteira de sofrimento redentor. Rezar é a sua ação. Esperar é a sua paciência. E o não se preocupe é a entrega total da sua ansiedade nas mãos de Deus, através da intercessão poderosa do frade de Pietrelcina. Você está preocupado com o futuro dos seus filhos? Comenta sim, estou preocupado, e Padre Pio vai ouvir. Você está preocupado com o pagamento que não vai conseguir fazer no próximo mês? Fica comigo, porque a próxima revelação é sobre a providência financeira que ele obteve para aqueles que estavam no fundo do poço. O Padre Pio não era rico. Ele era um frade mendicante. Mas ele era um canal de providência. Ele sabia que a caridade de Deus nunca falha, mesmo quando a nossa carteira está vazia e o nosso armário desabastecido. Houve o caso do fazendeiro que perdeu toda a sua colheita por causa de uma tempestade devastadora. Ele estava falido, desesperado, prestes a vender as terras da família e cair na miséria. Ele viajou a San Giovanni Rotondo apenas para pedir uma bênção, sem ter ideia de como seria salvo. Padre Pio apenas olhou para ele com aqueles olhos penetrantes que liam a alma e disse: Meu filho, a colheita virá de onde você menos espera. Não venda nada. O fazendeiro voltou para casa confuso. No dia seguinte, um grupo de engenheiros do governo apareceu em sua propriedade. Descobriram que o solo danificado pela tempestade era rico em um mineral raro e valioso. O governo comprou a terra por um preço que não apenas cobriu as perdas, mas o tornou financeiramente seguro pelo resto da vida. A colheita veio sim, mas não de trigo ou de milho. Veio da rocha. A providência de Deus se manifesta de maneiras que a nossa mente limitada não consegue conceber. Você está esperando um milagre de uma forma, mas Deus pode estar planejando um milagre muito maior em uma área totalmente diferente da sua vida. Mas para que essa providência se manifeste, você precisa quebrar o ciclo da murmuração. A reclamação atrai a miséria. A gratidão atrai a bênção. Se você confia que a providência do Padre Pio está a caminho da sua vida, seja na saúde, nas finanças ou na família, escreva gratidão Padre Pio. Agora vamos falar sobre o combate espiritual, que é o cerne da vida de Padre Pio. Ele não tinha trânsito livre. O demônio o odiava com uma fúria indescritível, porque ele roubava almas do inferno através do confessionário. Os ataques eram físicos e incessantes. O quarto dele era constantemente revirado. Ele era espancado,
jogado no chão. E muitas vezes, os irmãos do convento o encontravam ensanguentado pela manhã. Por que tanto ódio? Porque a sua missão era desmascarar a farsa do inimigo e trazer a luz onde havia trevas. Você está lutando contra um vício que parece invencível? Você está preso em um ciclo de pecado que te faz sentir indigno? É o inimigo que está te segurando. Padre Pio ensina que a única maneira de vencer é através da humildade e da confissão frequente. O confessionário era o campo de batalha dele. E ele era rigoroso, sim, mas era rigoroso porque amava a sua alma e não queria vê-la perdida. Ele chegava a expulsar pessoas que não estavam realmente arrependidas, mandando-as voltar depois de examinarem a consciência. Isso não é crueldade. É a medicina amarga, mas necessária, para a cura espiritual. Se você precisa de uma libertação espiritual imediata, de uma quebra de cadeias que te prendem ao passado e ao pecado, você precisa invocar a força de Padre Pio agora. O inimigo treme só de ouvir o nome dele, porque sabe que o frade de San Giovanni Rotondo é implacável na defesa das ovelhas de Cristo. O sinal de que o inimigo está te atacando é a confusão, a ansiedade desmedida e a falta de paz no seu lar. É o desentendimento entre irmãos, a briga constante com o cônjuge. O demônio não quer o seu dinheiro, ele quer a sua paz. E se a sua casa está em guerra, você precisa erguer o escudo da oração. Padre Pio amava o rosário. Ele chamava o rosário de sua arma. Você tem rezado o rosário todos os dias? Se a resposta for não, comece hoje. Não espere pelas 14h22 para procurar o socorro. Você que está assistindo esse vídeo, faça a promessa de pegar o seu rosário agora. Comenta: eu pego o meu rosário, e o Padre Pio vai te dar a força para não soltá-lo mais. O Padre Pio também tinha o dom da leitura das almas. Ele sabia o que estava no seu coração, o que você tinha feito, o que você estava prestes a fazer, antes mesmo de você abrir a boca. Isso aconteceu inúmeras vezes no confessionário. Pessoas tentavam esconder pecados e ele as confrontava com tamanha precisão que elas caíam em prantos, reconhecendo a onisciência de Deus agindo através dele. Isso serve para te lembrar que não há nada escondido dos olhos de Deus e da intercessão dos santos. O seu problema mais secreto, a sua dor mais íntima, aquela ferida que você esconde de todos, está totalmente exposta ao amor misericordioso de Cristo. E Padre Pio está usando essa clareza espiritual para interceder por você agora, trazendo luz para aquela área da sua vida que você insiste em manter na sombra. Talvez o seu problema não seja financeiro, mas de perdão. Você está segurando uma mágoa tão antiga e tão profunda que ela está te envenenando por dentro, bloqueando todas as bênçãos que Deus quer derramar sobre você. O perdão é a chave para a libertação. Padre Pio perdoava seus algozes, seus inimigos, aqueles que duvidavam dele e o perseguiam. Ele entendia que o perdão não é um sentimento, mas um ato de vontade. Se você está lutando para perdoar alguém que te feriu profundamente, você precisa pedir a intercessão de Padre Pio, o homem que carregava a dor, mas nunca o ressentimento. Repita em voz alta: eu libero o perdão com a ajuda de Padre Pio. E comente perdão libertador. O cheiro de santidade. Esse é outro sinal inconfundível da presença dele. Muitos testemunhos relatam que, em momentos de grande perigo ou de oração intensa, sentiam um perfume inexplicável de rosas, violetas ou incenso. Esse não é um cheiro comum. É o aroma da graça, o sinal de que Padre Pio está ali, protegendo você de algo que você nem consegue ver. Você pode estar sendo protegido de um acidente grave, de uma armadilha financeira, ou de uma calúnia que destruiria sua reputação. A presença dele é o seu escudo invisível. Fica atento aos sinais no seu dia. Se você sentir um perfume doce, fora do contexto, saiba que é ele, o frade das chagas, dizendo: eu estou aqui, não tenha medo. Mas para que essa proteção seja ativa, você precisa sair da inércia. A fé sem obras é morta. A fé que você tem nesse vídeo precisa se manifestar em uma ação concreta na sua vida. Qual é a obra de misericórdia que você está adiando? Qual é a ligação que você precisa fazer para pedir perdão?
Qual é o dízimo que você está retendo? A estagnação espiritual é um convite para o mal. O movimento, a caridade, a oração incessante são a prova de que você está vivo em Cristo. O Padre Pio nos ensinou a viver com urgência, como se cada dia fosse o último. Ele sabia que o tempo é curto e que a eternidade está logo ali, esperando por nós. E por isso, voltamos à hora da provação, às 14h22. Essa hora pode ser amanhã, pode ser na próxima semana, mas é uma certeza de que a provação virá para testar o seu amor e a sua confiança. Quando essa hora chegar e o peso da vida te esmagar, você precisa ter uma reserva de fé, um estoque de orações. É isso que vai te sustentar. A vida de Padre Pio foi uma sucessão de provas, de doenças, de perseguições da própria Igreja, que por vezes duvidava da autenticidade de seus dons. Ele foi isolado, proibido de celebrar em público e sofreu calúnias terríveis. Mas ele nunca vacilou. Ele respondia à perseguição com mais oração e mais obediência. Essa é a lição para você que está sendo injustiçado, caluniado, ou que sente que ninguém na sua própria casa ou família te apoia. A sua força não está no reconhecimento humano. A sua força está na aprovação divina. Se Deus está com você, quem pode estar contra você? Padre Pio nos ensina a abraçar o sofrimento, não como um castigo, mas como uma oportunidade de santificação, de união com a paixão de Cristo. Se você está passando por uma dor crônica, por uma doença que parece não ter cura, ofereça essa dor. Não a desperdice. Diga: Senhor, eu ofereço essa dor em reparação pelos meus pecados e pela conversão das almas. Essa atitude transforma o seu sofrimento de fardo em mérito, de maldição em bênção. Comenta: eu ofereço a minha dor, o medo da morte é universal. Mas para Padre Pio, a morte era a libertação, o encontro com o esposo. Ele nos deixou uma mensagem de esperança na passagem, garantindo que ele estaria na porta do céu para interceder por aqueles que o amaram e o invocaram com fé. Você tem medo da morte ou do juízo? O maior conforto que ele nos dá é a certeza da misericórdia, desde que haja um verdadeiro arrependimento. Não espere pelo último minuto para se reconciliar com Deus. Não deixe para amanhã a confissão que pode salvar a sua alma. A urgência da salvação é o tema central da vida de Padre Pio. Ele viu o inferno. Ele viu as almas se precipitarem no abismo. E por isso ele chorava, ele sangrava, ele orava incessantemente. Você que tem um familiar afastado da igreja, um filho que se perdeu nas drogas, um cônjuge que abandonou a fé, não desista. Padre Pio é o intercessor das causas desesperadas e da conversão dos corações mais endurecidos. A sua oração de mãe, a sua lágrima de pai, unida à intercessão do frade estigmatizado, tem um poder imenso diante do trono de Deus. Comece a rezar uma novena a Padre Pio pela conversão dessa pessoa. Não reze com dúvida. Reze com a certeza de que o céu está se movendo a seu favor. Comenta: eu rezo pela conversão do meu familiar. E vamos à revelação final, a chave para passar pelas 14h22 sem cair. É a revelação sobre a obediência. Padre Pio era um homem de obediência radical, mesmo quando a obediência lhe causava dor. Ele obedecia aos seus superiores, ao bispo, ao papa, mesmo quando eles estavam sendo injustos ou mal informados sobre ele. A obediência é o remédio contra o orgulho e a confusão. Quando você obedece à voz da igreja, à voz da sua consciência bem formada, você está se colocando sob a proteção de Deus. A desobediência é a porta de entrada para todas as tentações e para a ruína espiritual. Se você tem dificuldade em aceitar a autoridade, se você é rebelde por natureza, você precisa pedir a Padre Pio a virtude da obediência. Peça a ele a graça de abaixar a cabeça e aceitar a vontade de Deus, mesmo que ela seja amarga. A aceitação da vontade de Deus é a paz. É o que ele disse. Reze, espere e não se preocupe. A preocupação
É a falta de aceitação da vontade de Deus em sua vida. Se você aceita a vontade de Deus, mesmo sem entender, você está seguro. Escreva: sim, eu aceito a tua vontade, Senhor. Voltando ao tema da saúde, a cura milagrosa de Padre Pio não era apenas para os outros. O próprio corpo dele era um milagre constante, suportando as chagas e as doenças sem sucumbir. Há o caso da menina Gemma de Giorgio, que nasceu cega. Os médicos disseram que não havia esperança. A avó a levou a Padre Pio, que apenas tocou os olhos da criança e a abençoou. Gemma saiu do confessionário enxergando. Não foi uma melhora gradual. Foi instantânea. Ela viu o mundo pela primeira vez, graças à intercessão desse poderoso intercessor. Você pode estar esperando por um milagre médico que a ciência diz ser impossível. Não limite o poder de Deus à capacidade humana. O Padre Pio não é um médico, mas ele é o amigo do grande médico. Ele pode tocar a sua doença, tocar a sua dor e transformá-la em saúde e louvor. A oração deve ser incessante. Padre Pio passava horas e horas ajoelhado, intercedendo. Ele entendia que a oração é a respiração da alma. Se você acha que está rezando o suficiente, reze mais. Se você acha que não tem tempo, reorganize a sua vida. O tempo gasto com Deus nunca é perdido. Você está disposto a aumentar o seu tempo de oração diária, dedicando pelo menos 15 minutos ininterruptos ao silêncio e à contemplação? Se a resposta for sim, comenta: eu dedico meu tempo a Deus. E a última advertência, a mais solene, sobre o que fazer quando as 14h22 chegarem: a caridade. Padre Pio construiu um hospital, a Casa Alívio do Sofrimento, que é um farol de esperança e caridade no mundo. Ele fez isso com sacrifícios, com doações, com milagres financeiros e com uma fé inabalável. Ele nos ensina que a fé precisa ser prática. Não basta rezar, é preciso servir. Quando a crise bater à sua porta, não se feche em si mesmo. Procure quem está pior do que você e ajude. A caridade é o antídoto para o desespero. É a prova de que você realmente confiou. Se você está em dificuldade e mesmo assim consegue estender a mão a um vizinho, a um irmão da paróquia, a um morador de rua, você está acionando um poder de bênção que vai retornar para você em dobro, triplo, centuplicado. A caridade é o investimento mais seguro que você pode fazer na eternidade e na providência material aqui na terra. Não espere ter muito para começar a dar. Dê o pouco que você tem, com o coração aberto, e Padre Pio garantirá que esse pouco se multiplique. Você vai se comprometer a fazer um ato de caridade ainda hoje, mesmo que seja pequeno, como ligar para alguém que está sozinho? Comenta: eu pratico a caridade. Lembre-se da promessa. O Padre Pio está te protegendo de um grande mal que está prestes a acontecer no seu dia. Exatamente no momento da sua maior fraqueza, às 14h22. A sua fé, manifestada através do seu rosário, da sua caridade e da sua aceitação da dor, é a armadura que vai te blindar. Não deixe que o inimigo roube a sua paz com mentiras e medo. O medo não vem de Deus. O amor, a força e a moderação, sim. Você que está aqui até o final desse vídeo, você está selado pela intercessão do Padre Pio. Receba agora a bênção desse frade santo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho e sobre todas as suas preocupações. Que as chagas de Padre Pio curem as suas chagas. Que o cheiro de rosas dele afaste o mau cheiro da tristeza e do desespero do seu lar. E que quando o relógio marcar 14h22, você sinta uma paz que excede todo o entendimento, sabendo que o seu intercessor está de joelhos por você. Compartilhe esse vídeo com 5 pessoas que você ama e que precisam dessa proteção urgente. Essa é a sua obra de misericórdia agora. Espalhe essa luz. Escreva amém. E que o poder de Padre Pio me proteja agora e sempre. Amigos, se vocês pediram a proteção de Padre Pio, saibam que a luta não termina ao fechar os olhos. O demônio é real e ele odeia a sua paz. Ele odeia o seu sorriso. Ele detesta quando você decide se ajoelhar e rezar.
Padre Pio nos alertava que o inimigo caminha como um leão faminto, buscando quem devorar. Você sente essa pressão? Essa angústia inexplicável que aperta o peito, justamente quando você está tentando fazer o que é certo? Essa é a tática dele. O medo, a dúvida, a preguiça espiritual. O demônio não tem poder sobre sua alma se você estiver unido a Cristo, mas ele tem o poder de te importunar, de te fazer desistir, de te lançar na escuridão do desânimo. Mas Padre Pio, com a força de seus estigmas, era um verdadeiro general nessa guerra invisível. Ele lutava fisicamente contra o mal, e nós, seus filhos espirituais, devemos herdar essa coragem e essa determinação inabalável. Você precisa de um escudo agora. Você precisa da intercessão desse santo que foi provado no fogo e nunca se curvou diante das tentações e ataques mais violentos. Ele recebeu pancadas, sofreu humilhações indizíveis, mas nunca perdeu a fé em seu Redentor. Comenta: meu escudo é Padre Pio. E sinta a força dessa proteção invisível te envolver neste exato momento, afastando toda a inveja, todo o olho gordo e todo o mal que te cerca. Existe um milagre de Padre Pio que prova que ele está com você. Não importa onde você esteja, não importa a distância que nos separe. É o dom da bilocação. Ele era visto em 2 lugares ao mesmo tempo, confortando moribundos, aconselhando bispos e até mesmo salvando vidas em campos de batalha durante as grandes guerras mundiais. Ele se fazia presente onde a necessidade era mais urgente. Ele atravessava continentes para levar a absolvição a um pecador arrependido, ou para curar uma criança que estava à beira da morte. Você que está me ouvindo agora, talvez você se sinta sozinho, abandonado, em um lugar onde a luz parece não chegar, onde a esperança se esvai a cada dia que passa. Lembre-se, Padre Pio pode estar ao seu lado, caminhando silenciosamente com você. Ele não está preso ao tempo ou ao espaço da mesma forma que nós estamos. Sua oração é um chamado que atravessa dimensões. Quando você reza o terço com fé, quando você se confessa com sinceridade, você acende um farol que atrai a misericórdia de Deus e a atenção protetora e caridosa de Padre Pio. Se você está enfrentando uma situação impossível, uma dívida que não pode pagar, uma doença que os médicos disseram não ter cura, você precisa dessa intervenção sobrenatural que rasga o véu entre o céu e a terra. Você crê que Padre Pio pode se manifestar em sua vida hoje, rompendo as barreiras do natural e da lógica humana? Comenta: eu creio no milagre da bilocação, para que a sua fé seja fortalecida e essa graça seja alcançada onde você mais precisa de ajuda. Muitos vinham de longe, enfrentando viagens longas, escassez de recursos e dificuldades extremas, apenas para ouvir a voz de Padre Pio no confessionário. Sabe por quê? Porque ele não era apenas um sacerdote. Ele era um bisturi de Deus que operava no coração das pessoas. Ele via a alma da pessoa em sua totalidade. Ele sabia os pecados ocultos, as mentiras que a pessoa contava para si mesma para aliviar a consciência, e com amor firme, ele as confrontava com a verdade divina. Se você tem algo pendente com Deus, algo que você está guardando há meses ou anos, isso é uma âncora pesada que te impede de avançar na vida espiritual e material. É um peso que sufoca a sua capacidade de receber as bênçãos que estão reservadas para você, as graças que Deus te oferece diariamente. Padre Pio nos ensina: o coração limpo é a morada do Espírito Santo. O perdão não é apenas um alívio temporário, é uma necessidade vital para a saúde completa da sua alma e do seu corpo. Não adie a sua reconciliação com Deus. Não espere o pior acontecer para buscar o refúgio seguro dos sacramentos. A urgência é agora. A graça é oferecida neste momento de sua vida. Não deixe a vergonha ou o medo te privarem da paz inigualável que Cristo quer te dar através do sacramento da confissão. Não se contente com a mediocridade espiritual. Se você se compromete a buscar a confissão e a limpeza da alma o mais rápido possível, faça este pacto de fé e de compromisso. Escreva: minha alma é de Cristo, e sinta o peso da culpa diminuindo e a leveza da graça te elevando. As chagas de Padre Pio não eram apenas um sinal de dor.
Eram um grito de amor e um testamento de redenção. Ele carregava em seu corpo as marcas visíveis e invisíveis de Cristo, e ele oferecia cada pontada, cada humilhação, cada calúnia, por nós e pela salvação dos pecadores. Quando você está sofrendo, quando parece que o mundo desabou sobre sua cabeça, quando a dor física não te deixa dormir, lembre-se das chagas de Padre Pio. Ele entende a dor física, a dor emocional e a dor da incompreensão humana, pois ele passou por tudo isso de forma intensa. Seu sofrimento, por menor que seja, quando unido ao sofrimento de Cristo, tem um valor imenso e redentor. Não desperdice sua dor. Entregue-a nas mãos de Padre Pio e peça a ele que a transforme em mérito para a salvação das almas e para a sua própria libertação das cadeias do mal. Você está atravessando um vale de lágrimas, uma situação que te faz questionar a justiça de Deus. Não desanime, meu irmão, minha irmã. A prova é o teste da sua fé, e a vitória está logo ali, depois do sacrifício e da fidelidade. Muitos tentaram silenciar Padre Pio, muitos o acusaram de fraude, muitos o isolaram, mas o sofrimento dele era a prova de que sua missão vinha do alto. A dor purifica e nos aproxima do Calvário. Comente: eu ofereço minha dor, para que Padre Pio interceda pelo seu sofrimento e o transforme em bênção e em testemunho de fé inabalável. Padre Pio nos deixou um legado que vai além dos milagres individuais e das curas espetaculares. Ele nos deu os grupos de oração. Ele dizia que o mundo precisa de almas que rezem juntas, em união, como um exército espiritual que se levanta contra as forças do mal. A oração comunitária, feita em sintonia com a Igreja, é o oxigênio da alma e o motor que move a obra de Deus na terra. Se você se sente fraco na fé, se a sua oração sozinha parece fria, mecânica ou sem fogo, junte-se a outros irmãos e irmãs na fé. A força da oração em comunidade é capaz de mover montanhas e de desarmar o inferno, pois onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Cristo, Ele ali está no meio deles. Você está rezando o suficiente? Você está dedicando tempo de qualidade para o seu relacionamento com Deus? Ou está dando a Ele apenas as sobras do seu dia, o tempo que sobra depois do celular e da televisão? Padre Pio era um homem de oração incessante. Ele nos mostra que a vida moderna, corrida e cheia de distrações, não é desculpa para negligenciar o diálogo amoroso com o Criador. Pegue seu terço. Agora. Não deixe para depois. Não espere a noite chegar. A pressa de hoje, a falta de tempo que você alega, é a armadilha mais sutil do inimigo, para te roubar a eternidade e te afastar da graça. Se você promete dedicar pelo menos 15 minutos por dia à oração profunda, em silêncio e devoção, longe das distrações do mundo. Escreva: meu tempo é de Deus, e que essa promessa sincera seja selada no céu pela intercessão de São Pio. Quero te contar um caso que ilustra o poder absoluto da intercessão de Padre Pio, um poder que ignora a lógica da medicina e da ciência. Um milagre que desafia o conhecimento humano e prova a supremacia da fé. Havia uma menina chamada Gemma de Giorgi. Ela nasceu sem pupilas. Ela era completamente cega, de nascença, em uma condição irreversível. Os médicos disseram à família que não havia esperança de que ela enxergasse um dia. Sua avó, no entanto, era uma mulher de fé gigante e desesperada, e viajou com Gemma até San Giovanni Rotondo. Naquele tempo, encontrar Padre Pio era uma missão quase impossível devido à multidão de peregrinos, mas a avó tinha aquela fé que não aceita um não como resposta divina. Quando Padre Pio estava celebrando a Santa Missa, a avó levou Gemma para perto do altar. Ao final da celebração, ela apresentou a menina ao frade. Padre Pio tocou os olhos dela, fez o sinal da cruz e rezou uma oração curta e poderosa, com a autoridade que só os santos possuem. No exato momento em que ele rezou, a menina, que nunca havia visto nada além de escuridão profunda, começou a enxergar. Ela podia ver as cores, o rosto de Padre Pio, a luz que entrava na igreja, o altar. O mais impressionante é que, mesmo depois do milagre, os médicos confirmaram com exames detalhados. Gemma ainda não tinha pupilas.
Ela via sem o órgão físico necessário para a visão. Isso é o sobrenatural invadindo e reescrevendo o natural. Isso é a intervenção que você tanto precisa. Se Deus pode fazer uma cega ver sem pupilas, o que Ele não pode fazer pela sua causa, que parece tão impossível e tão insignificante diante do universo de milagres dele? Você precisa dessa visão espiritual para enxergar a saída do seu problema. Você precisa ver o caminho que Deus preparou para você, mesmo que hoje você só veja a escuridão da incerteza. Comenta: abra meus olhos, Pio, para que essa cegueira espiritual, que te impede de ver as soluções, seja removida da sua vida agora. Padre Pio era conhecido por sua capacidade de ler corações e de profetizar. Ele via o futuro. Ele sabia das intenções ocultas das pessoas. E ele usava esse dom, não para assustar, mas para converter e salvar almas do abismo. Ele via o perigo espiritual se aproximando de seus filhos e os alertava com urgência e amor paternal. Ele dizia: reza, espera e não te preocupes. Essa é a tríade da paciência e da entrega que ele nos ensinou. Muitas vezes, a sua preocupação excessiva é uma falta de fé na providência de Deus. Você gasta tempo e energia se angustiando com o amanhã, e Padre Pio nos lembra que o amanhã pertence somente a Deus. Viva o hoje na graça. Resolva os problemas que estão diante de você agora. E entregue o que está fora do seu controle, com confiança absoluta, nas mãos do Senhor, através da intercessão poderosa de Padre Pio. Se você está lutando contra a ansiedade, contra o medo do futuro, contra a incerteza financeira que te tira o sono, comenta: eu confio na providência, e liberte-se desse fardo de preocupação que não te pertence. Lembre-se das palavras de Padre Pio, que são como um bálsamo para a alma ferida. A oração é a chave que abre o tesouro da misericórdia de Deus. E a maior oração é aquela feita com o coração contrito, com humildade, com a consciência de que somos totalmente dependentes da graça divina. Não tente barganhar com Deus. Não tente esconder seus erros em orações superficiais. Seja transparente como cristal diante dele. O Senhor conhece suas fraquezas, mas Ele quer que você as entregue a Ele, para que Ele possa transformá-las em força e em virtude. Você que está sentindo o peso da doença na família, a falta de emprego, a discórdia conjugal que ameaça destruir seu lar, eu te digo: não desista no último quilômetro, não jogue a toalha agora. O inimigo ataca com mais ferocidade quando sabe que você está perto da vitória, quando sabe que você está prestes a receber a graça. Mantenha-se firme na devoção ao terço. Mantenha-se firme na Santa Missa. E, principalmente, mantenha-se firme na caridade para com seu próximo, mesmo aquele que te ofende. A caridade cobre uma multidão de pecados e atrai a benevolência divina. Padre Pio nos ensinou que a vida é uma passagem rápida e que a eternidade é o destino final e verdadeiro. Não perca seu foco nas coisas efêmeras deste mundo, que passam como a fumaça. Invista no que é eterno, invista na sua salvação e na santificação de sua família. Se você está determinado a mudar sua vida espiritual a partir de hoje, a se afastar das ocasiões de pecado e a abraçar a santidade com seriedade e urgência, com a garra de um guerreiro de Cristo, escreva: eu sou um guerreiro de Cristo, para que essa força seja infundida em seu coração e em sua mente. Que a proteção de Padre Pio te cubra agora, como um manto sagrado. Que seus estigmas sejam um sinal de que o sofrimento tem valor, quando unido ao de Cristo. Que seu perfume de santidade, o famoso odor de rosas que exalava dele em momentos de bilocação e de graça, preencha sua casa, dissipando todo o odor de maldição, de desânimo e de doença. Receba essa bênção de luz, de paz e de esperança, que Padre Pio intercede por você neste instante, direto de San Giovanni Rotondo. Não tenha medo. O Senhor está contigo, e o Santo de Pietrelcina te guarda. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a intercessão de São Pio de Pietrelcina permaneçam em sua casa, em sua família e em seu coração, hoje e para sempre. Amém.
Comenta amém para selar essa oração e essa intercessão em sua vida. Chegamos ao final desta caminhada, mas a nossa fé, meu irmão e minha irmã, está apenas começando a se fortalecer de verdade. Você que ficou comigo até este exato segundo, eu tenho certeza que a semente da esperança foi plantada novamente em seu coração. E o Espírito Santo já está irrigando essa terra. Não se desespere mais com aquela angústia que aperta o peito. Entregue o fardo pesado. Padre Pio, com sua sabedoria e intercessão, já conhece a sua dor e está apresentando as suas lágrimas diretamente ao Pai. O que você buscou neste vídeo não foi apenas um milagre, mas sim a certeza de que a mão de Deus nunca se afasta dos seus filhos, mesmo quando a escuridão parece nos engolir por inteiro. Lembre-se, o medo é um ladrão que rouba o presente, mas a fé é a chave que abre o futuro. Deixe a sua certeza de que a graça está a caminho. Escreva "Eu confio" nos comentários agora mesmo. Muitas vezes, a resposta de Deus não chega na forma de um grande evento estrondoso, mas sim na paz que inunda a sua alma, tirando a urgência e permitindo que você enxergue o próximo passo com clareza. Essa paz é o primeiro milagre. Quando você fechar os olhos hoje à noite, não peça para Deus resolver todos os seus problemas de uma vez. Peça, sim, a força para suportá-los e a sabedoria para aprender com eles. Peça a intercessão de Padre Pio, para que ele seja seu guia na escuridão. Agora, meu irmão e minha irmã, prepare o seu coração para a nossa oração final. Esta é a prece de encerramento, a chave de ouro que sela a nossa comunhão e abre as portas do céu para as suas petições. Se possível, coloque a mão sobre o peito e reze comigo. Soberano Deus, Pai de misericórdia e bondade infinita, nós nos ajoelhamos espiritualmente neste momento, humildemente, reconhecendo a nossa fraqueza e a nossa necessidade da vossa graça. Pela intercessão poderosa de São Pio de Pietrelcina, o santo dos estigmas e da confissão, rogamos que o vosso olhar se volte para a vida de quem está me ouvindo agora. Pedimos, Senhor, que a proteção que envolvia Padre Pio no combate espiritual se estenda sobre esta pessoa, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que todo mal, toda inveja, toda armadilha do inimigo seja desfeita e dissipada. Que o Senhor retire o nó da garganta, o peso das costas e a preocupação financeira que rouba o sono. Que haja uma virada de chave, uma porta de emprego que se abra, uma cura que se manifeste, para a glória do vosso santo nome. Padre Pio, rogai por nós. Intercedei por esta causa urgente que apresentamos a Deus. Conduzi-nos com vossa pureza e amor ao Sagrado Coração de Jesus. Que a Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, cubra-nos com o seu manto protetor. Pelo poder do sangue de Cristo, que toda doença espiritual e física seja repreendida e desapareça. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os corações e as mentes em Cristo Jesus. Amém. Lembre-se, a sua jornada de fé não termina aqui. Ela continua na sua vida diária, no seu testemunho, na forma como você trata o seu próximo e na sua perseverança em oração. Se você recebeu uma palavra de conforto hoje, se o seu espírito foi renovado, não guarde essa bênção só para você. Esse é o momento de estender a mão a quem precisa. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão passando por um momento de grande dificuldade. Seja você o canal da intercessão de Padre Pio na vida de alguém. Clique no botão de compartilhamento e envie esta oração agora. Se você ainda não faz parte desta comunidade de fé, inscreva-se no canal e ative o sininho para que possamos rezar juntos e fortalecer a nossa união em Cristo todos os dias. Sua presença aqui é muito importante. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória é sua.